Quem veio para ouvir a palavra, diga amém, irmãos. Eu quero ministrar um tema, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje tem até tecladista hoje, irmão. Hoje eu estou aqui emocionado, ó, molhando a terra, hein? Menino bom, né, rapaz? Vocês viram que hoje eu vim na paleta de cores, né, irmão? Oi, irmão. Estou na paleta. Tá bom, né, irmão? Glória a Deus. João no capítulo 4, versículo 9 e 10. João capítulo 4, 9 e 10. Quero mandar um shalom também para o pessoal de casa que está acompanhando a gente aí pela internet. Que Deus possa te visitar nessa palavra, em nome de Jesus. João 4, 9 e 10. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar a quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e Ele lhe daria o quê? Água da vida. Vamos ler de novo? Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar a quem é, e quem é que lhe pede? Espera aí, irmão. Deixa eu ler de novo. Vai ficar bonito aí na gravação, né? Espera aí. Jesus disse: se você soubesse o Deus que pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e Ele lhe daria o quê? Água da vida. Irmãos, o que mudaria na tua vida se você tivesse algumas informações antecipadas? O que mudaria na tua vida? Deus te levasse lá no futuro e mostrasse para você o que Ele tem e te trouxesse para o presente. O que mudaria na tua vida? Por exemplo, o que mudaria na tua vida se você soubesse o dia da tua morte, irmão? Nossa, pastor, eu nem penso nisso. Ok, tá certo. O que mudaria na tua vida, irmão? Se, por exemplo, você soubesse o dia da vinda de Jesus, o que mudaria na tua vida? Eu acredito que a questão não está na informação que eu tenho, mas o que eu faço com a informação que eu recebo. O que mudaria na sua vida se você ficasse milionário amanhã, irmão? Você acha que ia melhorar ou piorar? Quem acha que ia melhorar? Quem acha que ia piorar, irmão? Tem gente que piora, não é, irmã? Tem gente que ganha na Mega Sena aí e fica milionário, irmão, mas em compensação a vida vira uma tragédia, dá até morte. E a maioria das pessoas que ganharam na Mega Sena, jogos assim, estão tudo pobres de novo. Porque eu falo que não é sobre informação, é sobre o destino. Destino tem a ver com eternidade. Fala comigo, eternidade. Agora, a Bíblia para nós é um manual que você pode olhar para a Bíblia e você vai encontrar todos os temas. A Bíblia é o manual para você seguir e ser abençoado. Tudo que Deus deseja para o ser humano ser abençoado está onde, irmão? Está na Bíblia. O Billy Graham diz uma coisa interessante. Ele diz assim: eu li a última página da Bíblia e vai acabar tudo bem. Amém? Vai acabar tudo bem. Perguntaram para alguns pacientes em estado terminal qual o seu maior arrependimento. Pastor, o senhor está tão assim. Eu vou melhorar no final, irmão. Mas eu estou meio filosofando demais, né? Mas eu vou melhorar. Perguntaram para eles, para alguns pacientes em estado terminal, qual o seu maior arrependimento? 5 respostas vieram. Número 1: eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Número 2: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Número 3: eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Número 4: eu gostaria de ter mantido o contato com os meus amigos. E número 5: eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Faz sentido, irmão? Por que alguém vai esperar a vida chegar no fim para ser feliz, irmão? Para viver o seu propósito?
Irmão, a verdade é que nós não podemos controlar o futuro, mas eu posso planejá-lo. Pode, a gente não sabe o que acontece daqui para amanhã, Deus sabe. É como Jesus falou para aquele homem fazendeiro: vai ter uma colheita recorde, eu vou preparar os celeiros, e esse ano eu vou colher muito, vai entrar muito dinheiro, eu quero esbanjar. Qual foi a resposta de Jesus? Louco, se essa noite pedirem a tua alma, o que você tem feito? E para quem você tem preparado? Eu não posso controlar o futuro, mas eu posso o quê? Planejá-lo. E a verdade é que nós estamos num mundo de muitas mentiras, manipulações. As pessoas estão meio saturadas, né? As pessoas estão meio melindrosas, porque existe algo chamado sofisma, que é um engano, né? É um ensino com uma conclusão falsa. E geralmente são mestres, pessoas que conhecem a Bíblia e desvirtuam a Bíblia. Conhecem a Bíblia, mas eles interpretam a Bíblia a seu modo, a seu bel prazer. Você quer ver um exemplo de sofisma? É quando a Eva está sendo enganada pela serpente. Você pegar o texto do capítulo 3 ali de Gênesis, a Eva está num diálogo maravilhoso com a serpente. É verdade que você não pode comer de todas as árvores do jardim. Essa não era a ordem de Deus. Está lá, depois você vai ver. Então, nós precisamos de um ensino claro. O apóstolo Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. Porque quem anda no Evangelho anda na verdade. Porque não dá para andar na escuridão. Quando a Bíblia fala que cegou, é que não consegue ver, não consegue enxergar, e ninguém consegue andar na escuridão. Por isso que o Evangelho para nós é luz. Tem muita gente, irmão, eu falo desse sofisma e até de manipulação, eu diria até mais, que tem muita gente ensinando o que não vive. Você abre a internet hoje, é curso para tudo. Eu vou melhorar a tua vida, você vai ficar rico em 3 passos, né? E a internet está cheia de gente ensinando o que não vive, cheio de gente ensinando a ganhar dinheiro, mas a pessoa é pobre, falando de felicidade para casal, está no 4º casamento, porque leu lá um resumo de um livro, já se acha especialista no assunto, se acha sábio. Eu já lhe expliquei isso aqui, não custa lembrar. Sabedoria não vem com idade. A idade faz parte disso, porque uma pessoa que tem uma certa idade também carrega uma certa experiência, mas a sabedoria também precisa agregar a isso escolhas que eu fiz na vida. Porque se uma pessoa chegou em certa idade, 60 anos, 70 anos de vida, anda com ganhola de passarinho para baixo para cima, só conta coisa que não presta, maconheiro, vai ensinar o que para alguém, irmão? Então sabedoria tem a ver com valores, com princípios que eu carrego, com as decisões que eu tomei na vida. Aí eu posso ensinar alguém. Está diante de uma geração assim. As pessoas estão tão exigentes, já viu, irmão? Tão exigentes. Tem hora que a gente está tão sem paciência, que você vai abrir o WhatsApp, demora um pouquinho lá para acessar o aplicativo, você já está... Não sei se acontece com alguém aqui, irmão. Tem dia que é assim, não é? A gente está tão pilhado, tão ansioso com as coisas, que as pessoas estão com o nervo à flor da pele. Eu falo que as pessoas estão exigentes. Só que, irmão, a gente não é perfeito. Fala comigo, ninguém é perfeito. Diga aí para o teu vizinho aí, ninguém é perfeito, irmão. Né? Essa exigência no mercado de trabalho, exigência em casa, exigência com os filhos, com a família. Hoje um profissional ele tem que ter um bom currículo, ele tem que ter um doutorado, ele tem que ter lá um mestrado, tem que ter lá, né, tanta coisa agregando. E a gente às vezes leva isso para dentro de casa, com os filhos, com a família. Eu acredito que precisa considerar mais uns aos outros, como diz o apóstolo Paulo.
Cada um, irmão, tem seu limite. Não tente imitar ninguém. Deus te deu dons espirituais, Deus te deu talentos, e a Bíblia vai dizer que cada um recebeu de acordo com o que pode suportar. Amém? Deus é tão sábio. Por quê, pastor? Porque Ele te conhece mais do que você mesmo. Então Ele deu para cada um na medida certa, para que você possa exercer nessa terra o que Deus te chamou para você realizar. Irmão, quero te dar uma sugestão quando chegar em casa hoje. Anote aí. Você vai comprar uma caixinha e vai colocar lá na mesa da sala. É a caixinha da reclamação, irmão. Será que vai funcionar, irmão? Será que alguém vai chegar lá, irmão? Ele vai colocar lá a reclamação? Então nós vamos abrir um 0800. Diz que reclamação, casa do pastor. Diz que 1 para reclamar do pastor. Diz que 2 para reclamar do Márcio. Porque tem o pastor, né? Eu quero falar do pastor. Tem o Márcio também, né, irmão? Diz que 3 para reclamar da pastora. Diz que 4 para reclamar da Mari Emily. Você imagina se dá para viver assim, irmão? Será que dá para viver uma vida assim? Porque tem gente que só vê problema. Tem gente que só enxerga o lado ruim das coisas. Está no evangelho, mas parece, virou aquele feiticeiro, aquele mantra, aquela coisa como se fosse espiritualista. Sabe por quê? Quer viver um evangelho, mas não quer largar os sofismas do mundo. A minha palavra hoje, irmão, é para trazer esclarecimento para você, que se você soubesse, irmão, o que Deus tem preparado para a tua vida. Se você soubesse. A verdade é que a gente ainda não sabe nada. Talvez se perguntasse para mim, qual é a pior pessoa para você ensinar, pastor? Sabe qual é, irmão? Não é aquela que não sabe. A pior pessoa para se ensinar é aquela que diz assim, eu já sei. Como é que ela fala, irmão? Eu já sei. Essa é a pior pessoa para te ensinar, para trabalhar, porque sabe de tudo, e ninguém sabe de tudo. A gente vai morrer um dia sem saber nada, irmão. Até porque a vida muda. Se você pegar os conceitos dessa geração, conceito de geração passada, a minha teologia, da minha conversão, as coisas mudaram, irmão. Hoje, os meninos da igreja fazem tatuagem, irmão. Se é na minha época, irmão, Deus me livre. Teve um dia que o meu pastor fez uma reunião lá, falou, tem um assunto muito sério para tratar com vocês. Eu falei, meu Deus, reunião porta fechada, irmão. Eu tive, esses dias, eu fui visitar uma família, e eu preferia ter visto a morte do que o que eu vi, irmão. Eu arregalei o olho, né? Falei, meu Deus, irmão, reunião sentada assim, irmão. E Deus havia falado comigo, vá agora na casa da irmã, que eu vou te mostrar algo. Começou a usar versículo, não há nada em oculto que não há de ser revelado. Deus mostra. Falei, meu Deus, irmão, que cena triste, irmão. A gente ensina, a gente discipula, a gente mostra a palavra, e são rebeldes, crentes rebeldes. Eu falei, meu Deus, vou matar agora. Aí, irmão, cheguei na casa da irmã, a irmã veio me atender com a pasta do capeta no cabelo, irmão. A irmã tinha passado Enê, irmão. Eu sou da época do Enê, né, irmão? Quem já passou Enê? Irmão, essas coisas me chocavam, porque eu era recém-convertido. Mas isso não, irmão, a gente tinha tanta demanda, tanta gente precisando, as pessoas morrendo para evangelizar, ganhar alma. Só que a gente colocava dentro da igreja e ele colocava para fora. Aí ele falava assim, sede santo como eu sou santo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Se tu está usando esse brinco escondido aí, tu vai ver, Deus vai te pegar. As reuniões que a gente fazia para tratar assunto de pecado, né, uma coisa assim grave, sabe o que era, irmão? Irmão, estou excluindo a irmã fulana de tal, porque ela parou a ponta do cabelo. Irmão, isso, eu falei, meu Deus, meu pai foi, já aconteceu com a irmã, olha aí, ó. Você vê que o pastor não está mentindo não, irmão. Está ali, ó, porque parou a ponta. Hoje em dia, irmão, o mundo mudou. As coisas, ó. Só que isso não dá margem para quê? Liberdade não dá margem para libertinagem. Eu posso tudo
mas eu não devo tudo. Eu posso fazer tudo, mas eu não devo fazer tudo. Então, eu vejo uma geração que quer os troféus, mas não quer, irmão, treinar, não quer pagar o preço do treino, não quer suar a camisa. Se tem uma coisa que eu não troco jamais, é a posição que Deus me colocou por nenhum outro lugar desse mundo, irmão. Quem aqui também tem esse entendimento? Nenhum outro cargo, irmão, eu trocaria pela posição que Deus me colocou. Porque a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus é estar posicionado. Porque no grande dia Deus não quer saber, irmão, esse negócio de não, porque eu não tive tempo, não é porque não deu para me falar. Não vai rolar com Deus. No grande dia é o seguinte: você fez o que eu te pedi? Você fez o que eu te mandei? Não é porque não, eu te dei a unção, eu te dei a oportunidade, eu te dei os meus dons espirituais, e o que você fez com tudo que eu te dei? Não é que eu trouxe aqui para cima para apresentar. Está aqui os dons, está aqui a unção que o Senhor me deu lá. Não precisa disso, irmão. A unção é para a terra, o dom é para a terra, o chamado é para a terra, pregar é para a terra, curar os enfermos é para a terra, não é para o céu. Eu lá no céu eu vou evangelizar muito, irmão. Vai não, irmão. Lá só entra salvo. Chegou lá, irmão, está garantido. Esse texto é interessante, né? Eu dei essa volta porque Jesus vai sair da sua rota. Ele sai da Judeia para Galileia e ele escolhe passar por Jerusalém. Jesus escolheu passar por Jerusalém. A Bíblia diz que havia uma necessidade dele passar por lá, e a gente sabe no texto por quê? Porque havia alguém precisando ouvir da palavra. E se você é filho de Deus, pode ter certeza, irmão, que todas as coisas na vida de um crente vai cooperar para o bem daquele que ama Deus. Isso eu creio nisso. Eu aprendi uma coisa: você quer viver milagre de Deus na sua vida? Você quer? Cria a necessidade, que Deus vai fazer o milagre. E se você soubesse que essa necessidade é a porta do milagre para a tua vida, o que você faria, irmão? Porque às vezes o que você está chamando de dia mal, sabe o que Deus está dizendo? Não é dia mal não, meu filho. É só uma ocasião que eu precisava para realizar na tua vida uma grande obra. E se você soubesse que você tem a chave da prisão de muita gente, você carrega na tua mão, o que mudaria na tua vida? Sabia que você carrega na tua mão a chave que pode libertar muitas pessoas que estão vivendo em cadeias espirituais? Eu agradeço a Deus por quem orou por mim, irmão. Eu agradeço a Deus por aqueles que Deus colocou na minha vida, como meu pai e minha mãe. Teve uma presença muito forte, mas o meu pastoreio, o meu discipulado, eu tive um líder de jovem na minha vida, que não era igual hoje não, né, irmão? Hoje o líder de jovem dá conselho, o líder de jovem discipula. Antigamente, irmão, eu sei, monte. Vamos embora para o monte, ó. Cuidado com o pecado. Não pode usar calça jeans. Cuidado com... Era assim. E a gente feliz e maravilhado. Hoje em dia, você coloca uma mesa farta para o menino, com tudo, estou com fome não. Não quero não. E esse é o desafio que a gente tem. Você vai ver que ela deixou, o texto vai dizer, ele deixou a Judeia e foi outra vez para onde? Para Galileia. Que era necessário o quê? Passar em Samaria. Havia uma necessidade. Cria a necessidade que Deus fará um milagre. Pastor, fiquei desempregado. Irmão, ficou desempregado para Deus criar um milagre e abrir uma porta de emprego. Entendeu? Pastor, fiquei doente. É para criar uma necessidade, Deus vai operar um milagre para te curar. Na vida do crente é assim. Cuidado, porque o inimigo ele quer te desmerecer. Ele quer fazer você achar que porque você é crente, isso que está te acontecendo é Deus te punindo. Olha o que está acontecendo na sua vida. Depois que você veio para o Evangelho, está dando tudo errado. Irmão, pare de idolatrar escombros. Tem gente que pega o escombro e, irmão, Deus está limpando a eira, Deus está limpando os escombros. Porque Deus não constrói nada em cima de escombros. Não é perda, é ganho. Anote o que eu estou te falando. Não é perda, é Deus limpando o terreno para começar a construir algo grande, tremendo e maravilhoso na tua vida. E as pessoas vão ter que reconhecer e testemunhar o poder de Deus na sua vida. Pare de se agarrar aos escombros. Aquilo que já foi embora, já era, irmão. Foi, acabou. Está na igreja, está com a música de forró, dá uma tremedeira, está amarrado, né, irmão? Passa o comercial lá
da cerveja, né? Chega tempo. Irmão, já era, se é de Jesus, fala aí para cá, já era, irmão, se é de Jesus, você é de Jesus, acabou, não tem volta. E ali havia uma contenda entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos, na época do rei Salomão, dividiu as tribos, reino do norte, reino do sul, 10 tribos por norte, capital Samaria, 2 tribos por sul, capital Jerusalém. Existia o templo de adoração em Jerusalém. Eles fizeram uma réplica do templo lá em Samaria, levantaram os sacerdotes por conta própria. Aí minha irmã falou, não, agora nós também somos adoradores. Aí, irmão, chegou a hora certa, com a pessoa certa. Olha o versículo 6, e achava-se ali o poço de Jacó, e Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se. Jesus cansado da viagem mostra que ele era humano, né, irmão? Ele era 100% homem, então ele cansado da viagem, ele era homem. E sentou-se assim junto ao poço, era cerca da hora sexta, né, meio-dia, e veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe, dai-me de beber. Ela escolhe um horário inapropriado, não era um horário comum, porque ela não queria ser incomodada. Depois você vai entender o porquê. Ela escolhe um horário onde ela não teria que acessar ninguém acessar ela. Quando chega naquele lugar, Jesus está lá sentado esperando ela, porque tinha uma necessidade. Irmãos, entenda uma coisa, quando a tua necessidade chega, Jesus já tem a resposta, irmão. Quando você lê na Bíblia, que eu já contei isso aqui, eu tenho que lembrar, porque tem gente que fica olhando para mim assim, então dá um exemplo aí. Quando a tempestade começou para os discípulos, Jesus estava a 5 quilômetros de distância, irmão. Eles entraram no barco, está navegando 5 quilômetros de distância, era 5 estádios. Só que é o seguinte, quando a tempestade começou, Jesus já estava andando no meio da tempestade há muito tempo, irmão. Você não está acreditando? Você acha que Jesus apareceu igual um fantasma lá? Você acha que foi assim? Não. Se a Bíblia diz que ele estava a 5 estádios, ele começou a andar até chegar no barco. Quer dizer que quando a tempestade começa na tua vida, Deus já está nela há muito tempo. Não importa o nível de afronta que tenha se levantado, Deus vai julgar a tua causa. Ele é Deus, Ele é Pai na tua vida, Ele é o justo juiz. Meu filho não será envergonhado nessa terra, diz o Senhor. Seguinte, se você soubesse o que eu sei, é o que Jesus está dizendo para ela. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você lhe pediria, e Ele daria o quê? Água viva. Aí, irmão, se você soubesse o que Deus tem preparado para a tua vida, Ele está dizendo para você, se você soubesse o que eu sei, o que eu tenho preparado para você, você não ia querer perder um segundo dessa vida com distração, com coisas desse mundo. Satanás, irmão, ele trabalha para roubar a nossa identidade de filhos de Deus, porque você passa uma parte da vida tentando descobrir quem é, a outra parte da vida para mudar quem você é, e no fim da vida você quer ser quem você nasceu para ser. Só que às vezes já está tarde demais, irmãos. O inimigo quer te manter em crise, insatisfação quanto à sua identidade. Porque se você soubesse os pensamentos que Deus tem para você, está dizendo, se você soubesse os pensamentos que eu tenho para você, é pensamento de vida e não de morte. Deus já desenhou para mim e para você um futuro glorioso. Eu só preciso pegar a estrada e seguir em direção ao meu propósito. Só que o problema são os atalhos que aparecem. Repita comigo: Deus não me fez para a vergonha, para o desprezo, para a humilhação, para a morte, para uma vida de miséria. Diga: Deus me fez para viver nessa terra todos os sonhos e planos que Ele preparou para mim. Diga: Deus não me fez para a vergonha, para o desprezo, para a humilhação, para a morte e nem para a miséria. Deus me fez para viver nessa terra todos os sonhos que Ele tem preparado para mim. Diga: eu não abro mão do que Deus tem para mim. Diga comigo: eu não vim a essa terra para ser mais um. Eu vim a essa terra para ser
e fazer a diferença na vida de alguém. Diga: eu me posiciono e tomo posse dessa palavra em Jesus. Quem recebe, diga glória a Deus. Palavras curam, irmão. Quando você libera palavras curas, você está num ambiente de poder. Quando você fala a palavra, você repete em ambientes assim, isso vai ressoando no mundo espiritual. Deus já colocou em você tudo que você precisa para você ser uma pessoa plena. Deus só precisa que você se movimente. Porque talvez a dificuldade de algumas pessoas é achar que o milagre é Deus vai mandar um anjo do céu, Ele vai me dar um número do CNPJ, Ele vai mandar o dinheiro na minha conta, Ele vai mandar o nome da empresa, aí eu vou lá no cartório, vou registrar tudo. Isso pode acontecer, irmão? Sim, mas não é sempre, não é comum. É você que trabalha, é você que coloca o projeto para Deus. Ah, mas Deus faz isso. Deus dá nome, Deus dá até nome. O nome do projeto, o nome lá da empresa, Deus dá tudo. Você só precisa se movimentar. Você já ouviu um testemunho de uma irmã? Foi hoje a irmã contando lá no encontro de mulheres, que vendia bombom, que vendia chocolate, né? Bombom de chocolate para sobreviver. Ela falou que a obra que Deus fez na vida dela, hoje o filho está se formando em medicina, irmão. Que chegou na igreja recebendo cesta básica das pessoas, e hoje ela é uma das que doa mais cesta básica para a igreja. Você pode dizer amém, irmão? Porque a obra de Deus é restituição. Agora, irmão, olhe para mim. Qual é o nome da mulher samaritana? Alguém sabe? Não. Porque Deus não precisa saber seu nome para te abençoar. Deus já sabe o teu nome. Ele quer saber qual é a sua dor. A sua dor é mais importante do que o seu nome. O seu sofrimento tem o poder de atrair, irmãos, Deus para o seu mundo, para o seu ambiente. Então não desperdice a oportunidade dessa noite. Seja honesto com Deus, seja verdadeiro e deixa Deus tocar em você, porque a obra que Ele começou, Ele quer dar continuidade. Todos nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Todos nós. Eu até diria que nós não fomos criados para adorar. Você pega Gênesis 1, 2 e 3, antes da queda, o homem tinha um relacionamento com Deus. A partir da queda, sim. Aí ele começou a buscar Deus. Porque antes era Deus que vinha até ele. Depois que ele caiu, agora é ele que passou a vir até Deus. Lembra disso, irmão, na Bíblia? Deus vinha todo dia, às 6 horas da tarde, na viração do dia, visitar o homem, conversar, discipulado, né? Discipulado. Depois da queda ele perde essa referência, e a partir dali a gente vive aí o corre que a gente vive, né, irmão? Mas esse é o detalhe. Então, quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, ele vai usar o quê? A necessidade dela. Ele usa a necessidade dela para atrair ela. Na verdade, aquela mulher, ela não precisava de água, simplesmente água como a gente conhece na sua fórmula. Mas ela precisava de uma intervenção divina na vida dela. Ela precisava de viver um milagre diferente, um milagre novo. Na verdade, aquela mulher precisava de cura por dentro. Uma mulher solitária, infeliz, vivendo uma vida de aparência, rejeitada. A gente sabe que isso está no texto. Eu vou te explicar o porquê. E, irmãos, a maior dor, ou a pior dor que existe é a dor da rejeição. Quem é que já foi rejeitado? Em algum momento da sua vida, algum tipo de rejeição, seja ela paterna, mãe, seja um amigo, seja um parente, seja a dor da rejeição. É uma das piores dores. Você sabe que a rejeição na fase infantil pode deixar sequelas em uma criança para uma vida toda? Que sequelas são essas? Uma baixa estima, uma baixa autoestima, uma falta de confiança, complexo de inferioridade, crise de identidade. Não é normal uma mulher que teve 5 maridos e o que ela tinha ainda não era o dela. Isso não é normal. Você quase não ouve histórias assim, mas no caso dela era assim. Então, aqui começou uma virada de chave, porque chega uma hora, irmão, que tem que romper. Diga comigo, chega uma hora que tem que romper, tem que virar a página, igual a pregação. Depois você pode acessá-la no YouTube. Tem uma hora que tem que virar a página.
Aí a conversa vai se intensificando, vai ficando mais íntima, né? Aí disse-lhe a mulher: Senhor, me dá água, que ela vai se interessar. Água viva, eu não vou precisar voltar aqui. Eu quero dessa água. Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem venha aqui tirá-la. Aí disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aqui o diálogo mudou, irmão. Porque água não tem nada a ver com o marido. Só que Jesus estava oferecendo para ela vida eterna. Aí você vai entender comigo, se ela queria vida eterna, você vai precisar fazer algumas escolhas. Você vai precisar tomar algumas decisões na vida. Você quer andar com Deus? Você quer a presença de Deus na tua vida? Você quer o Espírito Santo te usando? Você quer ser um canal de milagre, de bênção na vida de alguém? Você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que começar a abrir mão de algumas coisas. Aí a conversa fica mais séria agora. Porque você quer dessa água? Então chama lá o teu marido. Porque ninguém pode fugir do olhar de Deus, irmãos. Deus contempla todas as coisas. A Bíblia diz que o olhar dele é como chama de fogo, que conhece cada detalhe íntimo da tua vida, da nossa vida. Ele está olhando para ela: não, você não está entendendo, eu quero te dar a vida eterna, mas para viver a vida eterna você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Porque não tem como agradar a Deus e agradar o mundo. Não tem como agradar a Deus, irmãos, e querer fazer as coisas desse mundo, não dá mais. Então aqui é um diálogo para mim de cura. Aqui começa a cura daquela mulher. Aqui é algo profundo, né? Jesus falou: se você soubesse o que eu tenho para você, se você soubesse como seria a sua vida na minha presença. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: se você soubesse o que eu posso fazer com a tua história, se você soubesse o que eu posso fazer na tua vida, se você soubesse a cura que eu posso estabelecer dentro de você, se você soubesse os meus mistérios que eu quero revelar para você. Ah, se você soubesse. A Bíblia diz que ele está cansado da viagem, não tem esse detalhe. Irmão, Jesus manda 12 comprar pão para um. Está no texto. Os 12 foram comprar pão para Jesus. Irmão, 12 para comprar pão para um. Deveria ser o contrário, um comprar para 12. Só que Jesus tirou todo mundo de perto. Tem horas que Deus tira todo mundo de perto, porque Ele quer um particular com a gente, irmão. Sabe o que eu aprendi uma coisa? É melhor estar sozinho do que gente murmurando, gente reclamando. É melhor você ter 2, conta comigo, tamo junto, pegou para você, pegou para mim, tua guerra é minha guerra, tamo junto, do que 30 levanta a mão, tamo junto, chega na hora da batalha não aparece ninguém. Então é melhor ter 2, ou até melhor ter ninguém, irmão. Você pode não ter ninguém, mas se você tem Deus na tua vida, você já é a maioria absoluta. Naquele momento estava acontecendo uma cura, porque Jesus tira todo mundo de perto, entra no particular com ela e começa: olha só, se você soubesse o que eu tenho para a tua vida. Eu creio nessa noite, Deus vai aliviar o cansaço de muita gente aqui da caminhada. Jesus pode dar um pouco d'água, muito mais do que um copo d'água, muito mais. Imagina a cabeça dela, mas não era para ter ninguém aqui. Meio-dia não é horário de encontrar ninguém. Aí, como ousa me pedir água? O diálogo é esse aqui, o diálogo, né? Como ousa me pedir água, sendo tu judeu? Na verdade ela está se protegendo, porque era alguém que carregava as marcas de desprezo, solidão. Quantos homens acessaram aquela mulher de certa forma e trouxe mágoa, ressentimento? Ela, na verdade, se tornou uma pessoa dura, inflexível, para se proteger, talvez até pensando que Jesus poderia ser mais um na vida dela. E Jesus está dizendo: se você soubesse o que eu tenho para você, com quem que você está falando? Ali não foi uma carteirada, foi uma oportunidade que Deus está dando para ela. A mulher: mas tu não tem vasilha, o poço é fundo. Ela começa a calcular. O problema de muita gente, olha para mim, é querer calcular como Deus vai fazer. Aí Deus, eu vou fazer um milagre, mas como que o Senhor vai fazer? Deus não vai te explicar, é o que ela está dizendo: o poço é fundo, você não tem vasilha. Irmão, entrega para Deus, deixa Deus fazer do jeito dele, na hora dele, na vontade dele. Para de querer perguntar para Deus: mas o poço é fundo, o Senhor não tem caneco. Deus não precisa de poço, porque Ele é a fonte da água da vida. Deus só precisa de um recipiente para que Ele possa encher. Deus está enchendo alguém aqui nessa noite, irmão. Eu não vou precisar mais voltar aqui. Você acha que Jesus não sabia disso?
Jesus deixou ela falar. Jesus deixou o que, irmão? Ela falar. Porque nas palavras você expressa o desejo do coração. Porque nas palavras, irmão, palavras curam. Quando você coloca para fora, você está sendo curado. Porque chegou lá, não pode falar comigo que tu é judeu, eu sou samaritana. Para quem não podia falar, está falando até demais, né, irmão? Porque já é o efeito da cura acontecendo. A água aqui representava a vida eterna. Você quer a vida eterna? Você quer a vida eterna? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. A mulher, mas tu é maior do que o nosso pai Jacó? Você vê que o diálogo, para quem não podia falar, e que ele era um desconhecido e ainda judeu, está falando até demais, irmão. E Jesus está dando corda para ela. Fala, fala. Porque aqui, tu é maior que o nosso pai Jacó, porque ele que nos deu o poço, né? Está falando de tradição. Você sabe que a tradição, eu não sou contra a tradição, né? Eu gosto, liturgia, mas isso tem roubado a alegria de muitos lares, irmão. De gente que criou, a gente cria certas liturgias e fala, vai ser desse jeito. Então é tudo calculado, a gente tem um cronograma de culto aqui, amém, irmão? Glória a Deus, é para organizar mesmo. Mas eu sempre digo para eles e falo aqui, o dia que Deus quiser vir e bagunçar tudo, e culto ir até 11 horas, meia-noite, irmão, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus mover. Eu não quero estar engessado num sistema onde parece que a gente monta uma liturgia e depois no final Deus, o Senhor se encaixa aqui. Não, é o contrário, é Ele que é o Senhor da festa, é Ele que é o dono da casa, é Ele que faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, irmão. Aí Jesus, essa água você vai beber, ela vai te dar sede novamente, irmão. Mas a água que eu tenho, não. Aí a mulher, me dá dessa água, eu quero dessa água. Aí Jesus, irmão, vai e chama teu marido. Aqui, irmão, é assim, vai e chama teu marido. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, você teve 5, e o que você tem não é seu. Eu acredito que talvez ela estivesse desconfiada. Mais alguém querendo se aproveitar, mais um sabotador para me iludir. Eu não quero falar desse assunto, eu não quero saber de marido. Você vê que ela entra num diálogo que assim, eu vejo que tu és profeta, né? Muito bom. Ela fala assim, qual é o lugar que tem que adorar? Irmão, você vê o diálogo, como é que é impressionante. Ela não podia falar, ele começa a conversar. Aí ela, como é que tu é judeu, eu sou samaritana? Aí depois ela diz, que água é essa? Eu quero dessa água. Depois ela entra, tu é profeta, marido. Daqui a pouco, um diálogo, eu imagino ali, a tensão. Aí ela, mas vem cá, tu é profeta? Qual é o lugar que tem que adorar, irmão? O que adorar tem a ver com marido, irmão? O que adorar? Qual é o lugar que tem que adorar? Com a pergunta que Jesus fez, cadê o seu marido? Sabe o que isso aqui representa? Um evangelho que está vivendo em cima de máscara. Um evangelho que está, por fora está enfeitado, bonitinho, mas por dentro está tudo desarrumado. Deus está mandando dizer nessa noite, hoje é dia de arrumar a casa. Hoje é dia de sair daqui pleno, limpo, sarado, livre de toda condenação, toda maldição. Eu não sei qual é a arma que o inimigo tem usado contra a tua vida, mas nessa noite eu quero te dizer, nenhuma arma preparada vai mais prevalecer contra você. Eu declaro em nome de Jesus. Aquela mulher vivia um evangelho tradicional, aquele evangelho de crente, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí Jesus segue no diálogo com ela, né, irmão? Jesus falou, vem a hora, e a hora é em que os meus adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade. E o Pai está à procura desses, irmão. Está em falta adorador na terra, né, irmão? Que o Pai está até procurando, o Pai precisa procurar. Só que aqui nessa noite não vai precisar procurar não, amém, irmão? Amém, irmão? Tem adorador aí, irmão? Tem? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Quando os discípulos chegaram, irmão,
Os 12 chegaram. Eu não sei o que eles aprontaram com Jesus. Mas Jesus falou, vai comprar pão. Os 12 foram comprar pão. Eu não sei o que eles aprontaram. E quando voltaram, Jesus está num diálogo com a mulher. Aquela mulher já está quebrantada, chorando, querendo a presença de Deus. E chegou os 12, eles ficaram atônitos. Ninguém falava nada para não atrapalhar. Ninguém falava nada, irmão, para não atrapalhar. Porque quando Jesus está agindo na vida de alguém, deixa Deus fazer, deixa Deus agir, não atrapalha não. Como é que a gente atrapalha, pastor? Quando vem aqueles conceitos, preconceitos. O que vão pensar de mim? Ah, mas eu ir lá na frente, mas eu derramar uma lágrima, mas eu levantar a mão, eu dar glória a Deus. O que as pessoas vão pensar de mim, irmão? Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus na minha vida. Eu quero é Deus, irmão. Aí o detalhe, aquela mulher diz, eu quero dessa água. Você é o profeta? Eu encontrei, porque eles contam que o Messias vai vir, e quando ele vier, ele vai salvar. Ele falou, eu sou o Messias, tu é o Messias, eu creio. Aquela mulher saiu correndo para a cidade, só que tem um detalhe, ela evangelizou todo mundo e trouxe a cidade inteira para Jesus. Uma mulher ganhou uma cidade. Deus não precisa de muitos, Deus só precisa de um posicionado. Quem aqui nessa noite quer se posicionar, diga glória a Deus. Só que tem um detalhe no texto, João 4:28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, venham ver, veja se esse não é o Messias. Ela teve que abrir mão daquilo que era a sua maior necessidade, para encontrar o seu destino. Ela não sabia, mas Jesus tinha mais do que água para ela. Jesus tinha vida eterna. Irmãos, a sua necessidade é importante para Deus, mas você é mais importante do que a tua necessidade. Você está disponível, está disposto a abrir mão nessa noite? Ela teve que abrir mão do cântaro. O que representa o cântaro na tua vida? Talvez uma situação que você se apegou, talvez algo que veio sobre você e você não consegue se desvencilhar disso. Nessa noite, Deus está nos dando mais uma oportunidade de você sair desse lugar liberado para um novo de Deus na tua vida. Aquela mulher se tornou evangelista, teve que abrir mão do pouco para ter o muito de Deus. Quem quer o muito de Deus, irmão? Só que vai ter que abrir mão do pouco. Pastor, pouco é, porque por mais que você tenha, nunca será suficiente diante daquilo que Deus tem para você. Ela teve que abrir mão do passado para viver um futuro poderoso. Depois de tudo que ouviu, você ainda vai ficar na dúvida? Ou você quer nessa noite estar disposto a abrir mão para viver uma nova vida? Eu imagino Jesus dizendo, se você soubesse o que eu tenho para você, você não duvidaria. Se você soubesse o que eu tenho para você, você entregar tudo nas minhas mãos e deixasse eu trabalhar na tua. Se você soubesse. Quem aqui nessa noite, irmão, está disposto a abrir mão do cântaro? Porque a tua necessidade para Deus é só uma oportunidade para o milagre acontecer. Você pode levantar suas mãos aos céus e declarar, Espírito Santo, diga, eu não troco a minha posição por coisa e cargo nenhum nessa terra, porque a maior dádiva na minha vida é saber que o Senhor conta comigo, em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos.